8 anos com Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu vou contar os ensinos nesse período que o Senhor me entregou. E o que foi que aconteceu em 2018 até agora, resumidamente. São ensinos importantes que Deus revelou. No dia 6 de agosto de 2018 foi quando o Senhor Jesus se revelou para mim. Quase que eu acordei naquele dia. Quando eu acordei de manhã bem cedo para ir trabalhar, o Senhor falou assim, em sua glória, eu não vi e nem ouvi em áudio. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse dia, eu sabia que o Senhor estava ali e eu não estava buscando, eu não estava lendo a palavra, mas eu sabia que era Jesus ali naquele momento. Até porque 3 dias antes, eu estava a conversar com 2 pessoas. E nesse momento, nessa conversa, uma delas falou sobre a igreja, sobre aceitar Jesus na igreja. E essa pessoa comentou que não achava certo as pessoas ficarem forçando a outra. Vai lá na frente, aceita Jesus. Que a pessoa tinha que fazer isso de coração, porque realmente queria andar com Jesus. E quando essa pessoa falou isso, veio na minha mente 3 dias antes do dia 6, a seguinte mensagem, Jesus te aceita. Só que eu não comentei com ninguém, eu fiquei com aquilo na cabeça. E 3 dias depois, quando eu acordo, o Senhor fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sabia que era Jesus, eu percebi a glória de Deus lá no meu quarto. E nesse dia eu tinha alguns livros, uns livros de leitura diária que eu ganhava lá no meu trabalho, todo fim de ano, um propósito de uma pessoa. E minha visão foi direcionada a um daqueles livros que estava em cima da minha cômoda, eu ia até doar, por isso que eu coloquei ali. E a minha visão foi direcionada a um deles, e quando eu abri naquele dia 6 de agosto, estava lá, único caminho, e tinha um versículo de João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E durante todo aquele dia, Jesus veio falando, eu via pessoas falando, aparecia esse versículo para mim naquele dia todo. Até arco-íris eu vi nesse dia, coisa que há muito tempo eu não via. E o Dia dos Pais foi o seguinte, porque naquele dia, 6 de agosto, era uma segunda-feira. E no domingo, quando eu aceitei Jesus na igreja, de joelhos, chorando, era Dia dos Pais. E o Senhor falou no meu íntimo, era o Dia dos Pais, para que eu lembrasse que Ele é o meu Pai. Quando o Senhor fala que devemos ser como crianças, que correm para o Pai, assim é formado o reino de Deus, porque as crianças precisam da direção de seus pais desde cedo, das suas provisões, dos seus ensinos, que digam isso está errado, isso está certo. Venha para cá, meu filho, faça isso, não faça isso, que isso é perigoso. Assim devemos ser no reino de Deus como filhos. Seguindo a direção de Deus, seu Espírito Santo, os ensinos de Cristo, que nos levam a nos tornar imagem e semelhança de Deus, do nosso Pai. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E assim Deus quer de nós. E era isso que Deus estava falando para mim. Em 2018, o Dia dos Pais caiu no dia 12. Este ano de 2026, hoje, é dia 9. Mas é o dia que eu gosto de lembrar com alegria, porque Deus me disse isso. Eu sou o seu Pai. E eu aceitei Jesus na igreja, porque Ele me aceitou. E deixou claro isso, 3 dias antes do seu chamado na minha vida. Louvado seja. E, como filhos, nós devemos seguir os ensinos, a direção do Espírito Santo. Temos que ler a palavra de Deus, porque a palavra é Deus. A palavra vem falando de Deus, é sobre Deus. Quem é Deus? O que Deus faz, o que Ele quer, o que Ele não quer. O que é bom para nós, pela direção de Deus, o seu poder, a sua glória, o que Ele pode fazer para cuidar de nós, as suas provisões em nossas vidas, o que Ele abençoa e o que Ele amaldiçoa. E os ensinos que o Senhor estava me dando, passou a me dar a partir de 2018, que Ele vem dizendo que eu estou com Ele, vivo com Ele, por isso estou no reino dos céus. E o que testifica os céus em nossas vidas é o conhecimento de Deus, a presença dEle, a palavra, a obediência a ela e a transformação que vem pelo Espírito Santo de Deus. Isso é o céu. O céu vem pela fé. E uma das coisas que o Senhor veio me ensinando nesses 8 anos com Ele
é que eu já estava vivendo no reino dos céus, que Ele estava cuidando de mim e que eu deveria buscá-lo na minha necessidade, principalmente em questões de enfermidades, por exemplo. O Senhor me direcionou a abrir mão de medicamentos do mundo, por exemplo, até mesmo as ditas naturais, que era para eu buscar nele tudo aquilo que eu estivesse precisando. E assim eu venho vivendo desde 2018, até mesmo questão de chá. Ah, esse chá é bom para isso, tá sentindo dor disso, toma um chá. Não, nada disso, nada. Desde 2018 eu só busco a Deus. E Ele sempre está provendo, porque se Ele mandou, Ele vai prover. Se Ele direcionou, ensinou daquela forma, Ele vai prover, se você se mantém firme acreditando. Deus vê no nosso coração se a gente vai obedecer verdadeiramente, se não vai ir pela conversa dos outros. Ah, isso não é Deus. Não, a gente precisa disso. Não, não é possível viver assim. Ah, Deus não enviou os médicos, você precisa de médico. Mas se Deus disse que eu estou no reino dele, isso é para buscar ele, assim eu vou fazer. Os filhos agem assim, segundo a direção de Deus. E é claro que para viver assim, você tem que ter uma vida com Deus. A fé vem dele e ele me deu essa fé. E eu confio nela. E outro ensino importante é que Deus disse que já entregou o reino, a fé, para permanecermos vivendo. Mas só podemos permanecer vivendo na presença dele, segundo a sua direção e seus ensinos. A vida eterna, ela já está disponível a todos que crerem. Não é um reino tão distante que ainda vai ser entregue, não, já foi. Mas ela chega por meio da fé verdadeira. A pessoa que não está na fé verdadeira, ela vai perecer, porque ela não está com o entendimento que veio do céu, de Deus, do Espírito Santo. Todos nós somos mortais. Para permanecermos vivendo somente com a glória de Deus, com o seu poder e os seus ensinos, é assim que ele determinou. E uma das coisas que Deus me falou, que ele me queria aqui com ele. E quando ele falou isso, ele disse, vivendo aqui com ele, caminhando com ele, seguindo a sua direção. Vivendo na morada que Cristo preparou para mim, para você, para todos aqueles que conhecem Deus, querem estar com Deus e obedecer e seguir a direção dele. Esse é o reino dos céus. É andar com Deus, é viver na sua verdade. Não uma verdade que cabe do nosso jeito como a gente quer, mas a verdade segundo a vontade de Deus, o pensamento de Deus, a mente de Deus. Na pandemia de 2020, veio a prova. Deus já estava me preparando porque ia ter esse momento, essa crise mundial. Então, Deus me orientou a nem mesmo usar, que se tornou obrigatório para você ver como Deus faz e prova, a nossa obediência. Era obrigada a usar, entrar nos lugares, estar perto das pessoas somente, com ela. E Deus falou, não use em hipótese alguma, não use em hipótese alguma. Eu não quero, você não precisa, eu serei seu escudo e enfermidade nenhuma vai te tocar. E nem para usar nenhum tipo de medicamento, por isso eu também não tomei, Isso aí também não tomei. Por direção de Deus, isso é claro, isso é óbvio, eu não precisava nem perguntar, porque ele já tinha me direcionado antes a não fazer uso de nada disso. Nada, somente pedir para ele, se eu sinto uma febre, uma dor, qualquer coisa eu peço a Deus. E Deus provê. Então, assim aconteceu, eu passei a obedeci a direção dada por Deus e hoje, em 2026, estou aqui e realmente nada me tocou. Deus protegeu não só a mim, mas como toda a minha família. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A mão de Deus poderosa cuidando de tudo e de todos que creem nele, que confiam verdadeiramente. Não foi fácil, é claro, porque as pessoas cobravam muito isso, Estavam com medo, as pessoas com medo, elas atacam, elas, acham que um espirro já ia passar a morte para elas. Então, mas eu não obedecendo a Deus, porque eu sabia que era Deus que estava cuidando de mim. Certo? Louvado seja o Senhor. E hoje estou aqui para dar testemunho da mão dele, que cuidou da minha vida, sim. Então, assim veio Deus me direcionando esses 8 anos. Claro, Deus proveu todas as coisas, não me faltou nada. E tudo aquilo que ele tirou, ou eu perdi, como um emprego, nada disso me salvaria, ou salvaria as pessoas que eu amo. O amor de Deus está muito ligado, óbvio, à obediência à sua palavra.
Ninguém pode dizer que ama a Deus sem estar seguindo a palavra dele, em obediência. Imagine poder viver na presença de Deus sem medo de enfermidades, sem medo da morte, porque Jesus vence. Mas para isso nós temos que estar firmes na verdade. Será que o entendimento, nós temos que perguntar se aquilo que estamos entendendo sobre Deus é verdadeiro? Será que tudo aquilo que eu aprendi é realmente assim que Deus quer de mim, que eu viva? As pessoas olham para o mundo, para as enfermidades e para a morte e acham que não é possível se desviar delas. Com Deus tudo é possível. Não há enfermidade que seja maior do que Deus, o poder dele. Ele vai proteger seus filhos, aqueles que confiam e que seguem a sua direção. Louvado seja Deus. E Deus quer que a gente viva em seu reino, mas o reino dele já está, né? Já foi entregue, tudo já foi consumado, mas vem pela fé e pela verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vivam com Deus, Pai, seguindo seus ensinos, a sua direção, recebendo o seu Espírito Santo, andando em santidade, porque Ele é santo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu sou Janaína, profetisa do Senhor Jesus, pela vontade de Deus, e filha dele também. Com a sua graça, aleluia, louvado seja. Fique na paz do Senhor Jesus.